Bom, pessoal, boa tarde. A gente está começando aqui o nosso mini curso 1 no mini curso 1 de 2021.2 do Grupo de Pesquisa Consumo e Cidadania. E aí nós vamos ter hoje, no dia 22 de outubro, um mini curso ministrado por mim, que trata da autonomia do consumidor digital. E numa data próxima vamos ter o mini curso do Jorge também, que ele vai tratar dessa questão também, mas mais voltada para a LGPD. Então, a tônica realmente dos mini cursos que nós vamos ter nesse semestre é voltado para essa parte. Então, o que acontece? Quando foi proposto da gente fazer o mini curso, eu e o Jorge sentamos para conversar e a gente quis trazer alguma coisa diferente. A gente, lógico, interligou as duas palestras, mas a gente quis fazer uma coisa diferente, principalmente por quê? Porque no semestre passado nós já tivemos mini cursos muito interessantes e de forma excelente ministradas pelo professor Felipe Guimarães, pela Janaína e por outros professores que trouxeram grandes explicações, pela Isabelle também foi um mini curso, que trouxeram grandes temáticas, e não fazia tanto sentido a gente pegar e revisitar, acrescentando só algumas informações. Então, eu procurei trazer a questão da autonomia do consumidor digital com algumas reflexões muito minhas também, com algumas coisas que eu tenho pesquisado para a questão do doutorado, mas trazendo algo diferente. Talvez uma abordagem que vocês vão ver no começo e vão estranhar um pouquinho, porque eu vou tentar trazer uma questão também puxando um pouquinho de direitos humanos, um pouquinho de democracia, um pouquinho de autores como Amartya Sen, Bonaventura, justamente para tentar dar outros ares, abordar essa perspectiva, mas não necessariamente tratando do que já foi colocado por outros professores de forma magnífica, que eu não tenho nem por que revisitar o tema. Então, quando eu montei essa apresentação, eu procurei dividir em duas partes muito emblemáticas, que a primeira é uma fundamentação um pouquinho mais teórica, que eu vou tratar um pouquinho da autonomia, do conceito, depois direitos humanos, para a democracia e condições necessárias para a autonomia. E em um segundo momento, que é da coluna do lado direito, eu vou tratar mais das questões de formas de influenciar o consumidor, estratégia dos fornecedores e problemáticas no meio digital. Então, a primeira parte ela vai ser muito mais instigadora e a segunda parte ela vai trazer a questão do consumidor muito mais voltado porque a gente já vem vendo, só que com outras perspectivas, ok? Então, esse é o roteiro que eu preparei para hoje para a gente abordar. Então, olha só. Eu não poderia começar a apresentação sem antes colocar uma pergunta instigadora. Então, eu vou colocar essa pergunta agora para a gente responder ao final. Então, o que eu quero saber hoje? O que eu quero sair daqui com vocês hoje? Em que medida nós podemos falar em autonomia do consumidor no mundo digital que se apresenta hoje em dia? Então, hoje eu quero sair daqui com vocês não com uma resposta, mas com muito mais perguntas e inquietações do que propriamente respondendo. Talvez muito mais dúvidas sobre esse assunto do que respondendo, mas tentando clarear, tentando deixar mais, vamos dizer assim, cristalina essa questão de como a gente pode ter ou como a gente não tem autonomia do consumidor digital hoje em dia. Então é isso que a gente vai falar ao final. Então olha só, gente. Primeira coisa que eu quero tratar com vocês é o seguinte: o que é essa autonomia? E vejam que eu procurei conceituações, principalmente de alguns textos que eu já vinha trabalhando na graduação e que eles dizem respeito um pouquinho mais para a questão do direito à saúde e que ele trata de temas, por exemplo, como eutanásia, como vacinação, como doação de órgãos e tudo mais, para trazer o que é essa autonomia. Eu não me preocupei muito nesse momento em fazer distinção, por exemplo, de autonomia e autodeterminação, ou essas distinções mais, vamos dizer assim, legais, porque o Jorge vai tratar dessas questões no outro minicurso. Então, aqui a gente vai falar de autonomia, eu vou dar um conceito geral de autonomia só para a gente guiar a linha de raciocínio até o final do minicurso. Então, olha só, o que é autonomia para esses autores que eu trouxe para vocês? Primeiro, eu vou tratar de um autor que eu vou colocar referência já naquela bolinha que tem ali, então se acostume, toda vez que tiver uma bolinha, um livro ali, é porque eu vou clicar para a gente ver. Então, tem essa bolinha aí que eu vou colocar o autor, mas a gente tem como autonomia a capacidade de controlar o próprio destino. Tá bom, Thiago, isso aí é básico. Isso aí todo mundo já está percebendo.
Agora, o que vem depois é o que me interessa. Pelo exercício das suas próprias faculdades. E aí é o ponto que a gente vai tratar daqui a pouco, porque quando abrir a bolinha também vai ter uma outra instigação. Mas será que hoje em dia a gente tem autonomia suficiente para quando vai fazer uma escolha, para quando vai consumir algo, comprar um produto, a gente está consumindo pelas nossas próprias escolhas ou a gente está seguindo o rumo, seja da indústria cultural, seja dos fornecedores, seja do próprio mundo capitalista, ou seja de quem detém o poder econômico? Então, o que eu quero tratar é disso. Eu quero dialogar hoje com vocês aqui para saber, nós temos essa autonomia ou a gente está simplesmente seguindo com a maré? Se a gente pegar esse autor e agora falar um pouquinho mais a fundo, que é o Bagaric, Mirko Bagaric, ele vai dizer o seguinte, olha, autonomia é o direito de exercer a liberdade pessoal livre de interferências arbitrárias ou injustificadas. E eu peguei ele para citar diretamente porque eu achei interessante a fala dele. Livre de interferências arbitrárias ou injustificadas. Então eu quero começar plantando essa sementinha. Será que tudo que a gente consome, tudo que a gente faz na vida, todas as nossas escolhas, estão livres de interferências? Eu falando de, vamos dizer, de obra que eu estava vendo hoje lá em casa, eu estava tendo uma discussão com a minha mulher. Por quê? Porque a gente combinava uma coisa, aí eu saía para trabalhar. Quando eu voltava, ela tinha falado com a arquiteta, não, essa cor não pode ser branca, tu tem que pintar de cinza. Ou o interruptor, ele não vai ser bege, ele não vai ser marrom, como o Thiago queria. Tem que ser prateado, ou tem que ser branco. Por quê? Porque está na moda. Porque esse tipo de coisa não se usa mais hoje em dia. Vejam, gente, a minha parede era para estar pintada dessa cor que está atrás de mim. A arquiteta convenceu minha mulher a pintar de um vestido de cetim, que é o nome da tinta, que é quase um cinza. Gente, mudou completamente. Eu tinha comprado um painel marrom e agora a parede vai ser cinza. Aí eu falei, amor, não combina. Não, mas é a moda. Não, mas é o estilo. Não se usa mais isso hoje em dia. Então, vejam, a nossa própria escolha da cor da tinta que eu vou pintar, a parede da minha sala que eu vou ver todo dia, foi influenciada. Eu disse assim, amor, a partir de agora eu vou tratar com a arquiteta, porque eu vou te blindar dessas interferências externas aqui para a gente poder, para eu poder dialogar contigo sem essas interferências. Mas brincadeiras à parte, o que eu estou querendo dizer? A própria moda, a própria usabilidade, o que está sendo usado hoje em dia, interfere naquilo que você vai ter na sua própria casa. Então, eu não tenho mais nem autonomia para escolher a cor da minha parede. Então, essa fala do autor, ela é muito emblemática. Por quê? Porque eu vejo, hoje em dia, que nós estamos sempre tendo interferências externas. E, às vezes, não é uma interferência, necessariamente, que quer nos prejudicar, mas que quer nos ajudar. Só que aquelas interferências vêm de outras, vamos dizer, influências. Quando chega na ponta ali da arquiteta, a gente já está recebendo influências do mercado, porque aquilo é a nova moda, porque aquilo é que está sendo usado. Então, nesse sentido, a gente pode também ter uma visão da Del Rio, Josefina Alventosa Del Rio, que ela diz, olha, autonomia é a possibilidade dos sujeitos para que eles possam tomar decisões livres e conscientes da sua própria pessoa e sobre os seus bens. Olha, nesse exemplo que eu já dei, eu já não tenho autonomia. Eu já tive que seguir o que foi decidido pela arquiteta, pela minha mulher. Por quê? Porque eu não tive a liberdade de escolha ali. Aquilo já foi colocado de cima para baixo, já foi colocado do mercado para a gente. Então, o que seria, então, essa autonomia conceitualmente falando? Ora, eu consegui fazer escolhas livres, sem interferências, pelos meus próprios pensamentos. Só que o grande problema dessa afirmação, pessoal, principalmente hoje em dia, nós conseguimos identificar o que são as nossas escolhas e o que a gente está sendo influenciado no mercado. Parem para pensar um pouquinho. Das escolhas que vocês tiveram nesse último ano, vamos dizer, ou nesse último mês, vocês conseguem separar de forma crucial, de forma cabal, o que são as nossas escolhas e o que são escolhas que a gente recebe do mercado? Será que a gente consegue fazer essa separação? Eu me lembro que tem autores que eu vou citar mais na frente, como o Bourdieu, como o Taylor, que a primeira vez que eu li, eu comecei a ficar com crise existencial, porque eu não sabia
mas se aquelas escolhas que eu estava fazendo eram minhas ou se eram do mercado, ou se eram imposições. Então, eu estou fazendo essa pergunta nesse momento para vocês pensarem. As escolhas que vocês fizeram, o celular que vocês compraram, o fone de ouvido que vocês compraram, o terno, o computador, a plataforma que vocês usam, foram escolha de vocês? Por exemplo, celular que... Pense em celular hoje em dia. Eu vou fazer essa pergunta lá na frente, mas eu quero fazer logo agora. Quando a gente pensa em celular, a gente pensa logo em quê? Em que marca? Qual é o que vem na cabeça? Hoje em dia, praticamente está restrito a duas opções. Samsung e Apple. E aí, se a gente vai comprar um Xiaomi, eu estava até conversando ontem com um aluno meu, ele está falando, olha, eu ia comprar o Xiaomi, mas aí, o que acontece? Ele ia comprar uma pulseira da Xiaomi. Só que quando ele foi comprar, ele disse, olha, mas o meu celular é Samsung. A integração do ecossistema da Samsung é muito melhor. Eu acabei comprando a Smart Band da Samsung. Apesar de que da Xiaomi era mais barato, e da Xiaomi tinha umas funções que ele queria, mas ele disse, olha, mas a integração nesse sistema aqui é perfeita. Então, eu me coloco numa situação em que eu fico tendo escolhas que são guiadas pelo mercado. E isso a gente pode ter com diversas questões. Então, o que eu quero saber quando a gente sair daqui hoje é, a gente tem essa autonomia ainda hoje em dia? A gente pode falar em autonomia do consumidor no mundo digital? Então, bora gravar essa pergunta para a gente responder daqui a pouco. Bom, eu quero falar sobre duas coisas. Os comentários já refletem, é muito difícil. Isso vai ficar pior ainda, porque a gente vai falar de algumas coisas que eu trouxe até alguns, vamos dizer assim, alguns casos que vão demonstrar que talvez a gente não tenha tanta autonomia. Mas olha só, duas questões eu quero falar que a autonomia é importante. Primeiro, para os direitos humanos, e segundo, para a democracia, e eu vou justificar por que eu estou falando disso. Mas bora começar com direitos humanos. Por que a autonomia é importante? Olha, pela teoria dos direitos humanos, nós temos basicamente duas linhas de teorias. Primeiro, uma teoria política, que não é a que eu vou tratar agora, mas que diz que os direitos humanos eles são muito mais voltados para a questão de relativização ou não da soberania dos estados. Isso não interessa para a gente agora, não é o foco, mas eu só queria deixar para vocês que existe essa teoria. E a segunda é uma concepção moral dos direitos humanos ortodoxa. Dentro dessa concepção ortodoxa ou moral dos direitos humanos, eu colocaria dois autores que são fundamentais, James Greenfield e John Tassiolas. Tá? Para o James Greenfield, autonomia faz parte de um tripé que é essencial para os direitos humanos. Então, a gente falaria de autonomia, liberdade e provisão mínima. Essa provisão mínima, depois a gente vai falar quando eu falar de condições necessárias. Mas, olha, o Griffin, ele diz que a autonomia é essencial para uma teoria moral dos direitos humanos. Então, está ali no tripé de fundamentação dos direitos humanos. Já quando a gente vai para o Tassiolas, ele fala, olha, beleza, autonomia, liberdade e provisão mínima são importantes? São muito importantes, mas não são as únicas coisas que eu tenho que levar em consideração para os direitos humanos. Então, esses dois autores eles estão dizendo para a gente o quê? Olha, em maior ênfase ou menor ênfase no caso do Tassiolas, a autonomia ela é muito importante se eu quero falar em existência ou em violação dos direitos humanos. Então, eu posso chegar à conclusão dessa teoria que, para eu falar em preservação dos direitos humanos, para eu falar em não violação dos direitos humanos, eu preciso que seja preservada aquela autonomia dos cidadãos. Então, a gente tem essa importância da autonomia, primeiramente, para os direitos humanos. Quando a gente vai falar para uma questão da democracia, se a gente pegar esse livro do Habermas, que fala da inclusão do outro, ele vai nos dizer que é importante para a democracia dois tipos de autonomia. Uma autonomia privada e uma autonomia pública. Então, a autonomia privada, eu tenho uma relação ali de, olha, eu preciso de autonomia em conexão com o uso dos meus direitos fundamentais. Então, é uma autonomia mais voltada para o lado privado. Agora, ele divide, ele faz essa subdivisão, e que é muito interessante, e ele fala em autonomia pública. Olha, não basta eu ter autonomia para desempenhar os meus direitos fundamentais. Eu tenho também que ter
uma real influência na questão de auto-organização, de estruturação das leis e da vontade do povo. Então, ele conecta essa minha autonomia privada com essa autonomia pública, dizendo assim, olha, não basta ter essa autonomia para lidar no ambiente privado, eu preciso também ter autonomia para ditar os rumos da sociedade. E aí tem toda a conexão, até que no momento que eu li esse livro do Habermas, e também que coincidiu da matéria que a gente está vendo, de eu fazer um seminário do livro do Canclini, que, olha, eu tenho que ter influências, eu tenho que também participar, eu tenho que ter cidadania. Então, eu preciso também, enquanto cidadão, participar da minha vida política. E aí o Habermas, ele vai nos dizer o seguinte, olha, somente garantia dos direitos humanos não garante autonomia. Eu preciso de exercício da autonomia na vida pública. Então, eu preciso dessa minha autonomia pública para também ter respeito à autonomia. E aí eu pergunto para vocês, vocês se sentem com autonomia pública atualmente? Vocês se sentem de posse de uma autonomia que vocês conseguem também influenciar nessas questões da sociedade? Por exemplo, quais vão ser as políticas que vão influenciar nas relações de consumo? Quais vão ser os planos econômicos e tudo mais? Justamente, esse livro do Habermas, ele é interessantíssimo. Essa teoria dele, como o Denis está falando, eu me lembro que em 3 páginas ele fala tanta coisa que eu anotei que assim dava para fazer um livro de cima de algumas páginas do livro dele, é interessantíssimo. Então, ele fala, olha, nós temos uma relação de interdependência mútua entre essa autonomia privada e essa autonomia pública. Então, não basta eu ter essa autonomia privada, eu preciso também ter essa influência. Isso tem tudo a ver com o nosso grupo de pesquisa por conta de consumo e cidadania, e isso tem tudo a ver também com o que eu vou falar agora. Por quê? Porque, olha só, o outro autor que eu vou trazer aqui para vocês, o O'Donnell. Nesse artigo do O'Donnell, ele fala algumas coisas sobre poliarquia e tudo mais, que não é o foco aqui. Mas olha só o que ele fala. Ele fala assim, olha, existem alguns elementos básicos da democracia, que são eleições competitivas, participação de partidos políticos e tudo mais, mas que esses aspectos são somente formais. Que para eu assegurar a democracia, eu preciso ter uma verdadeira democracia. Então ele joga a pergunta: se eu tiver uma significativa desigualdade econômica e social naquela nação, eu tenho democracia? Vocês já pararam para se perguntar sobre isso? Se eu chegar para vocês e disser assim, olha, gente, eu tenho uma larga desigualdade econômica, será que essa parcela da população que é desprivilegiada economicamente, ela está participando de forma correta da democracia? Então, ele questiona. É lógico que esse artigo do O'Donnell, ele faz assim, ele é bem extremo. E ele coloca que, olha, se não tiver uma mínima igualdade econômica ali, social, eu não vou ter democracia. Aí a gente teria um problemaço. Mas, Tiago, por que tu está falando de democracia, afinal? Porque eu vou pegar isso daí, essa questão que eles estão colocando, e perguntar para vocês agora o seguinte. Se eu pegar essa pergunta do O'Donnell e levar para uma autonomia na questão do consumidor, será que, se eu tiver uma grande desigualdade econômica, em que a maior parte da população não consegue ter essa autonomia, não consegue ter essa real influência no mercado, essa real influência dos rumos da economia, da sociedade e tudo mais, será que eu consigo falar em autonomia? Será que eu posso falar nessa autonomia de classes que são desprivilegiadas economicamente? Então, é muito fácil para o Thiago chegar com o terno dele, com o celular bom dele, com o notebook dele e falar, olha, eu tenho autonomia para escolher o produto que eu quero. Mas será que a gente pode falar em autonomia da população como um todo? Então, essa questão é muito complexa. Quando eu vi, eu vou já te dar a palavra, Jéssica. Quando eu vi essa questão, eu falei, poxa, a gente pode trazer essa pergunta também para o mercado de consumo. Poxa, será que a gente pode falar autonomia, por exemplo, para quem tem que escolher, por exemplo, para quem tem que revirar a questão dos ossos e pelhancas para ter o que comer?
Será que eu consigo falar em autonomia daqueles que, não sei se vocês acompanharam essa semana, aqueles que estão revirando o caminhão de lixo para encontrar restos de comida? Ou daqueles que têm que comer só aquilo que podem comprar, ou consumir só aquilo que podem comprar? Será que a gente consegue falar dessa autonomia de escolha? Jéssica. Oi, boa tarde, professor Tiago. Gostaria de fazer uma contribuição. Eu estou com aquele problema do microfone do computador, então eu estou com o microfone do celular. Além disso, eu gostaria de contribuir sobre o aspecto da autonomia, sobre a remoção de barreiras, porque, assim, qual é a persona que nós pensamos nessa autonomia? Então, a gente também pensa numa persona que é, que é uma pessoa sem deficiência, né? Então, todas as barreiras, é muito importante a gente verificar também isso, que existem nos lugares públicos e privados, nos produtos e nos serviços, também afetam a autonomia, principalmente do consumidor com deficiência. Por exemplo, vamos verificar tem uma questão que está assim, muito na internet, que é entre os ambientalistas, as pessoas que defendem a sustentabilidade e as pessoas com deficiência. Aí, eu não sei se vocês já viram na internet a discussão sobre produtos cortados, frutas cortadas e embalados, que são vendidas no supermercado. E aí, muita gente reclama que é muito plástico, que esses são produtos para preguiçosos, mas assim, são produtos. Agora, exemplo, pegar um abacaxi. Uma pessoa que tem duas mãos consegue descascar um abacaxi. Uma pessoa que tem um corpo típico consegue descascar um abacaxi, mas uma pessoa que possui só, que tem um braço amputado ou tem uma perda de força na mão, não consegue coisar isso aí. Mas você pode pedir para cortar alguém para cortar no supermercado. E a questão da autonomia, entendeu? Claro, existe a questão da sustentabilidade. E isso para os idosos principalmente também. Tem a questão da acessibilidade, a sustentabilidade tem que pensar também em questão disso. Pode fazer produtos acessíveis, com menos plástico, como a gente poderia pensar nisso? Então, essa é a contribuição da gente também pensar nessa autonomia, não só como é que o senhor falou sobre a possibilidade de livre de escolha, mas também da remoção dessas barreiras, que existem vários tipos de barreiras, arquitetônicas, atitudinais, informacionais, e a gente também vai ver como o tema do minicurso, né, a autonomia do consumidor no mercado digital, e no mercado digital existem muitas barreiras para acessibilidade de sites para pessoas, principalmente com pessoas com deficiência auditiva e visual. Então, essa é a minha contribuição. Obrigada. Imagina. Jéssica, perfeita a sua colocação. Eu posso falar assim com certa propriedade, porque aconteceu? Eu já tive um problema de quebrar o tornozelo, de fraturar o tornozelo jogando bola. E, na verdade, eu tive duas vezes, olha só, no mesmo pé. Uma com relação à fratura mesmo e outra com o vidro de casa que quebrou, enfim. Nas duas vezes, o que aconteceu? Por exemplo, na primeira, eu tinha aprovado o artigo no Comped que tinha que cumprir os créditos, eu tive que viajar para São Luís, de muleta. Então, eu tive a plena experiência de saber como é difícil a gente conseguir ter acesso. Porque, olha, teve questões boas, porque eu vi que tem pessoas que são sensíveis a isso. Por exemplo, eu fui no restaurante São Luís e tinha acessibilidade, tinha questão de prioridades e tudo mais. Mas tinha outros aspectos lá que eu não conseguia. Por exemplo, eu tinha que, assim, eu virei assim, eu tava brincando que eu voltei de São Luís com um braço forte e musculoso, porque o que eu tive que fazer de força naquela muleta para conseguir me locomover. Gente, é o caso da, assim, se eu não tivesse que apresentar no Congresso, e se eu estivesse naquela situação permanente, eu ia ficar em casa, porque eu não ia ter autonomia realmente, como tu colocaste, para conseguir me movimentar. E outra, e eu tive, por exemplo, um exemplo de uma pessoa que está tentando pleitear a questão da redução do imposto que tem do carro, de imposto de renda para pessoas que já tiveram deficiência ou que tiveram doenças penosas. É tanta burocracia que a pessoa disse, olha, eu acho que não desisto, não quero. Por quê? Porque tem barreiras, como tu falaste. A gente encontra barreiras
Então, para a gente já tem aquela questão de não ter facilidade, ter influências, ainda ter barreiras. Imagina para pessoas que têm algum tipo de limitação. Então, eu vou te falar assim com propriedade também. A gente procura, principalmente a gente tem algumas plataformas para a faculdade, vamos dizer, para o ensino mais privilegiado, mas, por exemplo, nós temos alunos que são deficientes auditivos, deficientes visual, e que conseguem, e que o rendimento é espetacular. Mas isso é um cenário de um nicho muito específico. Porque, por exemplo, a gente não tem em toda a rede pública, a rede privada e tudo mais. Então, eu também já cheguei numa escola para dar um curso, uma palestra sobre metodologias ativas, que a pessoa falou para mim: Thiago, tá bom, lindo o que tu tá falando, mas a gente não tem internet. Como é que a gente vai fazer tudo isso que tu tá falando? Então, fecha, eu tenho uma série de barreiras ali. E isso eu vou ter durante toda a questão. Então, muitas vezes a gente tem essas partes da população desprivilegiadas. Então, a tua intervenção é importante por quê? Porque se a gente parar para pegar esse conceito que a gente está trabalhando aqui, a gente vai começar desde logo. Olha, eu ainda não estou nem. Eu estou 10%, 20% no máximo da apresentação. A gente já está começando a se questionar a autonomia. E eu ainda nem cheguei na parte que é a influência realmente. Então, é uma coisa que realmente a gente tem que parar para pensar. Então, olha só. Por coincidência, Denise, eu já coloquei até na sequência o Bonaventura, que a gente já estava em sintonia, que tu citaste, já está no outro slide. Então, olha só, o que eu posso chegar à conclusão aqui? Não basta eu positivar um direito lá na legislação para eu dizer, olha, a gente tem autonomia, olha, a gente tem liberdade, olha, a gente tem igualdade. Não basta falar isso na legislação, na Constituição e tudo mais. Eu tenho que colocar condições necessárias. Eu tenho que dar condições, eu tenho que tirar barreiras, como a Jéssica falou. Então, eu tenho que dar todas as condições necessárias para que aquela pessoa consiga desenvolver aquela autonomia. Então, olha só, eu coloquei 2 autores aqui, mas eu poderia colocar outros autores, como eu tive acesso agora no doutorado da Marta Nussbaum, se eu não me engano, esse é o livro. Eu ainda não consegui ler, mas eu já peguei 2 professores falando dessa autora e estou assim, curiosíssimo para pegar, para ler, mas eu não tive tempo, mas eu coloco aqui o Amartya Sen e o Bonaventura da Silva Santos. Então, de Souza Santos. Então, o que acontece? A Amartya Sen, você já deve ter batido o olho nesse autor, que é muito falado, então, ele diz, olha, pegando só um trecho, porque a teoria dele é bem extensa, então eu estou pegando só o que nos cabe aqui, que eu tenho que dar todas as condições necessárias para o exercício efetivo daquele direito. Não basta eu dizer que tem autonomia, eu preciso me cercar de todas as condições necessárias para que tenha aquela autonomia. Então ele fala, é uma relação indissociável entre a ação daquele indivíduo e as condições necessárias para que ele faça aquela ação com a profundidade necessária. Então, vejam, eu não posso ter somente uma questão formal. Eu tenho que verificar todas as condições. E aí, o Bonaventura também vai, e também vai muito nesse sentido, tanto quando eu fui montar esse slide, eu fiquei muito na dúvida de como montar, porque eles têm muitas conexões ali. Então, eu coloco aqui uma citação, deixa eu até colocar um pouquinho maior aqui para a gente conseguir ler. Então, ele tem uma citação aqui que diz o seguinte, olha, a autonomia do autor corre o risco de se tornar irrelevante quando separada das condições que tornam possível aquela ação. Então, se eu disser que você tem autonomia e não te der as condições necessárias para você desenvolver essa autonomia, ela vai acabar se tornando irrelevante, porque ela vai acabar se tornando uma mera repetição de padrões que já estão estabelecidos. Então, eu coloco aqui, se eu não tiver essas condições, eu vou ter o quê? Os sujeitos, eles passam a ser efeitos do meio social e não as causas. Ou seja, não são os sujeitos que estão produzindo aquele meio social, é o meio social que está produzindo as escolhas daquele indivíduo. Então, a gente poderia passar aqui o resto da tarde discutindo só essas condições, porque a teoria desses autores é riquíssima, mas eu quis colocar só esses insights, só essas instigações para a gente começar a falar. E aí começar a ter uma pergunta do seguinte sentido. Vocês se sentem, hoje em dia, com autonomia?
Nós temos essas condições necessárias, principalmente nas relações de consumo. E aí, lógico que eu vou desenvolver isso aqui, mas eu quero deixar uma coisa desde logo clara. Gente, quando eu estou pegando aqui para falar de consumidor, eu estou falando não só daquele rapaz, daquela moça que chega no mundo digital e está disposto ou está disposta a consumir e vai lá para comprar. Eu estou falando de todos nós. Eu estou falando de todos nós que estamos agora acessando o Google, que estamos acessando outras plataformas e estamos deixando nosso rastro ali. Por quê? Porque é muito fácil eu falar, olha, você só é consumidor na hora que vai comprar. Mas e quando eu não estou com a pretensão de consumir, mas sou bombardeado com ofertas? Será que eu não estou tendo uma relação ali? E quando eu estou analisando, vendo outra coisa, por exemplo, eu quero ver uma série no Netflix, ou então eu quero ver o meu e-mail, e passa aquele banner do lado com promoção. Ou, se eu entrei num site para verificar alguma coisa no Google, digitei alguma pesquisa, e o meu rastro ficou lá, será que eu não estou tendo uma relação de consumo? Eu me lembro que eu tive um debate muito sadio com um aluno uma vez, e ele falou o seguinte para mim: a gente estava discutindo o uso do WhatsApp, do Instagram. Olha, se eu estou pegando e usando o Instagram de graça, o WhatsApp de graça, e ele está coletando meus dados, olha, é uma troca ali. Aí eu falei assim: essa troca ela é injusta. Aí ele falou: Thiago, tu estás usando de graça, tu queres usar de graça esse aplicativo? Eu falei o seguinte: olha, eu acho que tem que ter um pagamento, mas será que eu estou disposto a compartilhar esses meus dados como forma de pagamento? Será, por exemplo, que eu estou disposto a compartilhar a minha conversa privada que eu estou tendo com alguém em troca de usar de graça? Ou será que eu preferia pagar, por exemplo, uns R$ 10 por ano ou R$ 1,99 por mês e não ter os meus dados divulgados ou utilizados para propagandas? Então, o problema não é ter essa troca. O problema é você não ter a opção de dizer se você quer aquilo ou se você prefere pagar. Então, será que quando a gente está aqui digitando no WhatsApp e aí eu mando uma mensagem para alguém e aquela ferramenta capta, será que eu não estou tendo uma relação de consumo ali? Então, é um consumo, e aí eu ia até colocar, poxa, eu esqueci de colocar, mas eu vou colocar essa foto no final, que eu acho que é emblemática. Me lembrem, que é uma foto que eu vi assim, eu falei, não, essa foto é perfeita para colocar aqui, mas eu vou lembrar disso. Então, olha só, quais são as formas que eu posso ter de influência do consumidor naquela questão? E aí, Luísa, com certeza, é aquela velha discussão, será que a gente está livre de ficar falando no celular, de ficar conversando, ou de ficar falando que quer comprar alguma coisa perto do celular? Eu me lembro que eu tenho a Alexa e eu até desativei ela. O Denis é fã árduo da Alexa, para não dizer o contrário, mas ela tem muitas vantagens. Mas será que a gente está disposto? Eu até deixei ela desativada um pouquinho e tal. Estou sentindo falta dela. A gente está sendo uma relação de saudade, mas eu ainda não liguei ela de volta. Mas será que a gente está disposto a... Olha, eu estou tendo uma conversa privada aqui falando alguma coisa que é assim, sensível. Será que a gente está disposto que ela fique escutando o tempo inteiro? Então, essa é uma questão muito problemática. Então, olha só, formas de influenciar o consumidor. Aqui são livros que eu vejo que com certeza você já deve ter tido acesso, mas que eu acho importante ressaltar. Então, por exemplo, a indústria cultural da sociedade e sociedade do Adorno, que tem problemáticas muito importantes, e aí vocês vão me perdoar, que é do, não sei se é Guy Debord ou Guy Debord, mas é uma dessas duas pronúncias, acredito, que fala da sociedade do espetáculo. Então, olha só, duas questões que eu quero citar aqui com vocês. Primeiro, do Adorno. Fala que a própria indústria cultural ela vai apresentar aquele cenário para a gente consumir. Então, eu pergunta rápida para como vocês começarem a pensar. Vocês já consumiram alguma coisa que foi apresentada em algum programa de entretenimento? Quantas vezes vocês já pegaram, vocês viram um filme, uma série, ou mesmo alguém usando o produto, vocês eram, eu quero esse produto. Eu me lembro muito bem, isso é bem marcante na minha cabeça, que logo quando eu comecei a advogar e ser professor e tudo mais, já entrar realmente na profissão, eu me lembro Rafaela, série, eu vou colocar já um exemplo, mas é porque eu quero primeiro colocar o conceito de algumas séries que a gente vai ver.
mas eu me lembro que logo quando eu comecei a ver aquela série Suits, que eu falava, pô, o Harvey Specter com aqueles ternos perfeitos, que, gente, eu já tentei nas lojas, a gente não fica com aquele terno perfeito, é quase impossível. Aquilo ali é para série mesmo, para ele vai, eu acho que toda vez que ele vai entrar em cena, tem um alfaiate que vai lá e ajusta, porque é impossível. A gente come, a gente dorme, a gente faz academia, o corpo muda até durante a semana. Então, como é que a gente vai comprar um terno que vai se ajustar o tempo inteiro perfeitamente? Não tem. Eu me lembro que quando eu vou comprar terno, eu tenho que comprar o terno assim, olha, esse terno aqui é de segunda, esse aqui é de terça, esse aqui é para o final da semana, que eu já emagreci um pouquinho, quando é na segunda que eu comi no final de semana, ele tem que ser um pouco mais largo para ele não ficar apertado. Então, tem tudo isso, como é que a gente vai ficar perfeito daquele jeito? Então, eu me lembro e eu adotei, mas foi consciente. Só que foi uma influência direta de uma série no meu próprio, vamos dizer assim, no meu próprio modo de se vestir como profissional. Então, a gente tem a nossa vida, vamos dizer assim, apresentada, a forma com que eu tenho de ter aquela vida ideal apresentada na série. Nas séries, no cinema, o que é que seja, até mesmo na música, produtos que o Neymar usa, quem é que não consome por aí pelo Brasil? Então, é muito nesse sentido. Então, filmes, novelas e séries influenciam demais a nossa vida. E aí, aquilo que a gente vê na televisão, no cinema, no celular, é um gatilho para influenciar o que a gente vai consumir. Então, eu não vou nem tão longe para séries e filmes, mas e nas redes sociais? TikTok, Instagram. Quantas vezes vocês não viram algo lá e, olha, eu quero consumir isso? Olha, isso aqui fica legal. Olha, eu me lembro que às vezes eu tenho alguma coisa ali, mas por que tá usando aquela roupa e tudo mais? Não, porque fulano de tal tá usando, aí pronto, virou febre. Então a gente tem uma grande questão nesse sentido. Então, gente, se tivesse uma imagem para, vamos dizer, ilustrar, eu diria que poderia ser essa imagem aqui. Ou seja, a indústria cultural está moldando, está costurando o que a gente vai pensar. Então, essa imagem é muito emblemática. Eu coloquei realmente uma imagem mais retrô para a gente conseguir ter essa sensação. Por outro lado, o Debord, ele já vem dizendo que aquela sociedade, como vai agir, é um espetáculo. É uma encenação, é um teatro. Se quiser dizer, um filme, é uma série. Aquele roteiro ele já está pré-estabelecido. E nós somos meros atores que vamos simplesmente andar na linha daquele roteiro. Então, o modo como a sociedade vai consumir, o modo como ela vai se comportar, já está devidamente arquitetada. E a gente só vai seguir aquele roteiro. Então, é como se nós fôssemos atores que recebemos aquele roteiro e que temos que interpretar um papel. Então, ele coloca que nós temos um plano social do espetáculo muito bem roteirizado e que o objetivo é conservar uma relação de dominação pré-estabelecida. Então, pergunto a vocês, vocês veem uma mobilidade entre quem domina e quem é dominado? Entre quem detém o poder econômico e quem não detém? Vocês conseguem ver hoje em dia aquelas pessoas que não são tão privilegiadas economicamente subir o patamar econômico? Será que a gente tem essa mobilidade ou será que está tudo arquitetado e a gente vai simplesmente seguindo aquele roteiro? E aí, uma imagem que eu posso falar para vocês nesse sentido é... Bora ver se carrega, que essas imagens estão pesadas. É como se eu tivesse alguém o tempo todo manipulando as cordas de como a sociedade vai se comportar. Então, gente, apresentadas essas duas teorias, eu vou colocar alguns exemplos para vocês. Quem não conhece essa imagem? Quem nunca viu essa série? Ou, melhor, quem nunca viu, por exemplo, algum tipo de espetáculo, por exemplo, até quando a gente vai numa formatura, num casamento, alguém vestido assim. Eu me lembro que quando eu ia quando estava no auge, aquele restaurante, o Patron, que ficava ali na esquina da Doca, sempre tinha parada para ter gente fantasiada de La Casa de Papel para fazer, para animar a festa e tudo mais. E todo mundo conhecendo essas séries. A Rafaela, ela leu o pensamento da próxima que eu vou apresentar. E vai além.
Isso, eu cheguei a um ponto, Jéssica, que eu não posso mais deixar passar 2 semanas ou uma semana no cinema, um filme ou uma série, porque senão começa a tomar spoiler. Então tem que ser assim, olha, você tem que assistir, e logo. Por quê? Porque senão tu é excluída da roda de conversas e tu começa a pegar spoiler. Então eu me lembro que teve algum filme que eu demorei uma semana para assistir e que eu tive que sair do Instagram. Parar de ver o Instagram, porque não é só o Instagram, o pior é isso. O YouTube também, porque aí quem vai comentar, fazer análise, já coloca um spoiler bem na capa do vídeo. Pronto. Aí eu ficava offline das redes sociais. Agora eu quero perguntar uma coisa para vocês. Vocês sabem que sapato é esse? Primeiro, vocês já viram ou costumam ver alguém usando esse sapato? É um sapato simples, branco. Mas por que eu estou mostrando essa foto? Olha aqui. Essa foto é da série que a Rafaela falou aí em cima, Round Six, que é o quê? Também tem a bonequinha, né, do Batatinha 1, 2, 3 lá, que tá famosa também. Mas esse sapato é que era usado na série pelos participantes. Olha o que aconteceu com o sapato da série. Procura por tênis branco da série aumenta 7.800 vezes na internet. Gente, eu não preciso fazer propaganda, ficar choramingando, pedindo, pelo amor de Deus, para o consumidor consumir meu produto. Eu coloco na série. Aí, olha só aqui também, que é outra. Esse sapato branco, que não tem nada de mais, custa R$ 299. E virou uma febre de vendas no mundo. Então, eu não tenho a mínima dúvida. Pois é, eu não tenho a mínima dúvida que esse sapato ele era vendido pelo menos pela metade do preço antes da série. Quando bombou a série, vamos aumentar aquele preço. E esse sapato que é bem comum, assim, no sentido de não ter grandes diferenças, assim, não ter grandes estilos, ele vai acabar tendo uma elevação daquele consumo. Mas não para por aí. Bora lá. O moletom da série também virou moda. Então, toda a moda que tem nessa série, como ela teve um grande explosão na cultura pop, tudo que eles vestiam ali virou moda. Então, olha aqui, eu não sei se vocês já viram essa foto aqui do moletom sendo vendido aqui no Brasil. Então, já falaram que isso aí era na 25 em São Paulo, já falaram que era no Ver o Peso, já falaram que era em Fortaleza. Eu não sei de onde veio, mas que tá venda no Brasil, tá. E aí, olha só a reportagem, acho que é Catraca Livre. Brasileiro não dorme no ponto e macacões e moletom do Round Six já são febre de vendas. Então, já está sendo vendido no Brasil e já vira febre. Então, por exemplo, é muito comum, pelo que eu estava lendo, no metrô, no transporte público, nos lugares onde são mais frios, a pessoa ir com esse casaco do Round Six. Então, o que eu estou querendo dizer? É só eu fazer uma série de sucesso que eu estou lançando aquela moda, que eu estou fazendo propaganda para o produto. E, gente, tem muitas marcas que pagam milhões para fazer propaganda. Eu me lembro de um caso específico que foi dos jogadores do Real Madrid. O que acontece? Eu acho que era a Audi, que ela chegava lá e dizia para cada jogador: vem aqui na concessionária e escolhe o teu carro. Qualquer um. Pode escolher. Só que tem um detalhe. Tu só pode chegar e sair do centro de treinamento do Real Madrid ou no estádio, qualquer coisa que tenha relação com o Real Madrid, nesse carro. Se tu chegares com um carro de outra marca, tu vais pagar uma multa. Aí o Marcelo, jogador brasileiro, pegou e teve um problema que ele teve que deixar na revisão o carro, e aí foi com outro carro de outra marca. Ele foi multado por conta disso, porque ele tinha contratualmente uma restrição de poder chegar com aquele produto. Então, é nesse sentido. É o mercado impondo a moda, é o mercado lançando produtos. Deixa eu ver o que eu coloquei mais. E aí eu vou falar brevemente, por causa que eu já estou falando bastante, e eu já estou extrapolando o horário daqui a pouco, então eu quero ver as outras coisas também que eu trouxe para vocês, mas que a gente tem. Isso já é identificado pelo Bourdieu e Taylor.
Gente, são dois autores que vão mais para a questão da sociologia, são dois autores que tratam mais dessa questão de psicologia e tudo mais, e que dizem o seguinte: olha, os estereótipos, os padrões de vida, eles são colocados pela sociedade. Eles são impostos pela indústria cultural ou mesmo pelas classes dominantes. E quando a gente tem esses padrões impostos ali, eu tenho a sociedade simplesmente reproduzindo aqueles padrões. Isso vai ser chamado de hábitos em Taylor. Então, cada classe ou cada grupo de indivíduos vai ter o seu hábitos. E em Taylor e Gessé, eles vão falar de senso comum, de posição de padrões, mas eles vão querer dar nomes para a mesma questão. Então, o que eles estão falando aqui é imposição de padrões na sociedade. Eu coloco aqueles padrões e a sociedade tem que cumprir aqueles padrões. Eu não vou me alongar muito na exposição desses dois, porque eu acho que eles são interessantes, mas senão eu vou extrapolar em muito o tempo. Só que a gente tem um contraponto. A gente está falando desses dois de imposição de padrões. Só que o Lipovetsky, que já fez participação no encerramento da nossa jornada paraense do Brasil ele já traz uma outra teoria no livro Felicidade Paradoxal. Ele diz, olha, num primeiro momento, a gente tinha realmente essa imposição. Num primeiro momento, a gente tinha cada classe, vamos dizer assim, se vestindo, se comportando como determinado padrão. Só que ele fala o seguinte, isso aí depois deixou de ser verdade. Isso aí, no momento era verdade e depois a gente teve um avanço. Primeira vez que eu li os dois autores anteriores, eu falei assim, poxa, eu comprei a ideia deles. E quando o Lipovetsky, ele veio falando isso, no primeiro momento eu pensei, poxa, eu acho que ele está falando para a realidade de lá. Porém, talvez ele só tenha começado a chegar para a gente tardiamente. Por quê? Porque aquilo é numa realidade dele lá e para cá a gente está começando a ter influências agora. Então, o Lipovetsky vai dizer, olha, realmente a gente teve algum momento, mas agora a gente tem uma mistura de padrões. Agora, aquela pessoa ela não precisa mais se encaixar perfeitamente naquele padrão. Ele tem vários padrões e ele pode chegar lá e pegar um elemento daqui, outro elemento dali e montar o seu próprio padrão. Então, vamos dizer assim, eu costumo deixar muito similar com aquela questão, vocês já foram tomar sorvete, principalmente lá em Salinas, naquele estande da Kibon, que a gente chega lá e você pode pegar e colocar sorvete de pode colocar sorvete de creme, sorvete de chocolate, aí tem os vários complementos lá, você pode montar o seu próprio sorvete, e se você acertar, você não paga o sorvete? Pois é mais ou menos dessa forma, olha, eu tenho os padrões ali, você se serve do padrão. Se você quiser pegar o relógio desse padrão aqui, com o terno daquele padrão ali, com a camisa daquele outro e montar o seu próprio padrão, não tem problema, você pode misturar. Então, eu tenho várias fontes. E aí, gente, tem uma foto que eu não consegui foto melhor, e foi a que eu mais lembrei quando eu vi falar disso. Esse é um episódio de Friends, já é uma série mais antiga, mas muito conceituada, em que o que acontece? Só para contextualizar, o Joey pega e quer se vingar do Chandler, e ele veste todas as roupas do Chandler ao mesmo tempo. Ele pega todas as roupas que estão no armário dele e veste uma por cima da outra. Veja, não tem um padrão estético aí. São vários tipos de roupa e vários padrões misturados. Tem bermuda com camisa social, com calça, com paletó. Então tem uma mistura de influências aí. E é isso que eu quero representar. Essa é a minha visão do que o Lipovetsky fala. Olha, eu tenho uma mistura. Você não precisa ficar preso a um padrão. A indústria cultural lhe apresenta padrões e você começa a poder fazer aquele self-service. Então, eu tenho essa questão aí. Tiago, qual dos dois é certo? Deixa eu até ver o que vem aqui, tá? Qual dos dois é o certo? Qual dos dois está na moda? Qual dos dois está sendo usado? Gente, particularmente, não faz muita diferença para a gente. Por quê? Porque eu vejo que a gente está tendo as duas influências. Então, tanto os padrões da sociedade podem influenciar, olha, eu me encaixo naquele estereótipo e eu posso escolher aquele estereótipo como um todo e ser influenciado, ou eu posso pegar de várias fontes. Na verdade, o que acontece? Nós temos dois estilos de influência, talvez, sendo incididos frente aos consumidores. E aí, o que acontece? Causa um consumo desenfreado. Por quê? Porque eu nunca tenho um estereótipo fechado.
Eu sempre tenho vários. Então, quando eu digo assim, olha, eu consegui fechar e completar aquele estereótipo, não, porque eu tenho um relógio ali que é do outro que eu também quero. Não, porque eu tenho um fone de ouvido do outro que eu também quero. E eu acabo nunca conseguindo ficar feliz, nunca conseguindo completar essa felicidade. Eu sempre tenho mais a consumir. Então, se eu for pegar essa questão, eu posso falar aqui em duas formas de influência. Uma de um padrão estabelecido e de outra de mistura de padrões. Um outro autor que eu gostaria de trazer para você nesse momento é a questão do Adorno e do Horkheimer, que falam da dialética do esclarecimento. E que aí eu vou ser bem sucinto aqui. O que eles falam? Olha, geralmente, a falta de conhecimento ela traz um temor para a sociedade. Então, se eu não conheço, eu temo aquilo. E aí, o que acontece? Num determinado momento, a sociedade teve que investir em conhecimento justamente para ter esse esclarecimento, ter esse conhecimento. E aí, o que acontece? A princípio, o que a gente pensa? Poxa, quanto maior o conhecimento, melhor. Quanto mais eu tenho conhecimento, melhor para mim, principalmente científico. Mas isso é verdade? Será que quanto mais eu tenho conhecimento, menos eu sou manipulado? Ou a gente fica dependente desse conhecimento? E aí eu pergunto para vocês lembram desse... Não posso sei nem dizer o que é isso, se é um refrigerante ou se é um produto, uma bebida chamada H2O? Gente, esse H2O ele é um caso curioso. Pois é, primeiro o que acontecia? Todo mundo dizia que nas dietas ele era o melhor, por quê? Porque ele tinha zero adição de açúcar. Poxa, olha só, eu vou beber uma bebida tem gosto, ela tem um gosto assim de quase de Sprite. Pô, Sprite. Qual é o de soda, vamos dizer assim? Sprite é mais antigo, mas de soda, que é bom, que é legal, que eu posso misturar com outras coisas e pronto, eu não vou engordar, não vou ter problemas, está dentro da minha dieta. Vou ficar fitness. E por um determinado período, por conta desse fato, desse conhecimento, foi consumida a exaustão. Toda vez que a gente saía, tinha H2O em todas as mesas. O que aconteceu? Depois se divulgou que ele era adoçado por meio de um adoçante chamado aspartame. E aí se divulgou que esse aspartame poderia causar câncer para o consumo daquele refrigerante, daquela bebida. Por quê? Porque ela pode causar câncer. E aí a gente fica nessa gangorra. É bom, é ruim. É bom, é ruim. A gente nunca sabe o que acontece lá. Por quê? Porque aquilo fica o tempo todo mudando. É a mesma história do ovo. Para quem faz academia, sabe que a gente tem um problema com a história do ovo. Por quê? Porque quando a gente vai, uma hora fala, olha, o ovo é legal. O ovo, ele favorece a obtenção de massa muscular. Olha, tem que consumir ovo. Eu me lembro que tinha um professor da academia que ele levava uma cuba de ovo e ele consumia na academia o ovo cru. Tomava ovo. Outra hora diz, olha, ovo aumenta o colesterol. Ovo é mal para a saúde porque não pode ser em demasia. Então, a gente fica o tempo todo nessa gangorra. O tempo todo, olha, agora é bom, agora é ruim, agora é bom. Olha, esse produto é bom, bora consumir. Consome. Não, agora é ruim, agora outro que é bom. E a gente fica o tempo todo nisso. A gente fica dependente dessas verdades absolutas. E muitas vezes, quando a gente vê essas pesquisas, a gente, não, é pesquisa, pronto, acabou. É isso e tá certo. Então, a questão do esclarecimento, ela é problemática quando a gente torna esse esclarecimento uma verdade absoluta e o tempo todo a gente está sendo bombardeado com essas questões de verdades absolutas. Então, essas são algumas formas de influenciar o consumidor que eu trouxe para vocês, para a gente dialogar, para vocês começarem a perceber. Pergunto, e aí eu já vou me caminhando para a parte final da apresentação. Nesse momento, vocês estão se sentindo autônomos? Nesse momento, vocês estão se sentindo com a autonomia particular de vocês, com as próprias escolhas de vocês sendo efetivadas? Ou vocês estão começando a ficar com uma pulga atrás da orelha do que vocês estão consumindo está sendo imposta ao estar sendo influenciado? Porque piora daqui para frente. Então, muitas pulgas. Então, olha só. E as estratégias dos consumidores, dos fornecedores? O que o fornecedor pode fazer?
Vejam, eu não vou me deter muito na professora Shoshana Zuboff, ou nome difícil esse de falar. Shoshana Zuboff, pronto. Porque o professor Felipe já trouxe essa autora para a gente, então ele já foi amplamente divulgado, a gente já tem esse conhecimento, eu só quero citar aqui. Então, o que acontece? Nesse livro, A Era do Capitalismo de Vigilância, nós tínhamos antigamente uma relação sadia entre as empresas e os usuários, uma relação harmoniosa entre que os dados sensíveis eles eram sigilosos e a gente tinha o respeito. Então, para que eram usados dados pessoais? E aí eu vou um pouco mais a fundo agora para o consumidor digital. Para uma questão de melhorar a experiência. Então, gente, quem é que não gosta de entrar no Google ou de qualquer site e ter sugestões? E ter já tudo bonitinho lá, olha, minhas senhas já estão todas lá. Gente, eu fico perdido quando eu tenho que entrar no outro computador e a minha senha não está salva. Então, eu tenho que digitar, às vezes eu digo, gente, qual é a minha senha desse site específico? Como é que eu vou fazer? Então, melhora muito a experiência, principalmente o preenchimento automático. Só que, em determinado período, as empresas começaram a ver que esses dados poderiam ser usados para gerar conhecimento. Então, agora não é mais só para melhorar a experiência. Eu posso gerar conhecimento a partir desses dados. E aí, o que acontece? Eu tenho um problema aqui, que é, no capitalismo de vigilância, eu tenho uma mudança no tratamento dos dados, em que eu vou começar a ter uma conexão entre os acontecimentos da vida e esses dados. Então, por exemplo, olha, vai ter uma Copa do Mundo. Olha, vamos bombardear de camisas de time de futebol, de seleções. Olha, vamos ter um evento aqui. Eu me lembro que acho que era o Rock in Rio que ia ter. Vamos bombardear de produtos de shows. Olha, vai ter algum acontecimento muito importante. A gente vai direcionar toda a nossa propaganda para lá. E uma questão aqui de utilização das inteligências artificiais e dos sistemas para otimizar o tratamento desses dados. Então, eu tenho a fonte, eu tenho o sistema para tratar, e quando eu junto essas duas questões, eu gero conhecimento que podem ser utilizados pelas empresas para nos manipular, para nos vigiar, para nos induzir ao consumo. E aí isso vai fazer sentido. Por que eu estou falando disso? Mas, primeiro, uma imagem que pode representar. Deixa eu ver se ela vai carregar. É como se eu ficasse na vigilância o tempo inteiro. Então, a gente já tem, por exemplo, formas de aplicativos que vão, vamos dizer, vigiar o tempo inteiro, por exemplo, principalmente no metrô, em que faz reconhecimento facial de todo mundo que está passando. Então, eu poderia, por exemplo, eu entro no metrô em São Paulo, aquele sistema reconhece a minha face. Ela já diz, olha, o Thiago, ele gosta de celular, ele gosta de tecnologia, ele gosta de produtos fitness. E aí o que acontece? Eu sento no banco do metrô, o banner digital que está na minha frente vai começar a passar esses produtos para direcionar propaganda, por exemplo. Então, eu posso ter uma questão dessa. Na academia que eu malho, eu já tenho lá a televisão que estava lá, não passa mais jogo de futebol ou programas esportivos. Eles passam produtos o tempo inteiro. Então, você vai para malhar e é bombardeado com anúncios de produtos. Então, eu posso ter tratamento desses dados para gerar conhecimento ali. Então, isso é uma redução, é uma visão muito reducionista de toda a teoria do capitalismo de vigilância. Volto a dizer, não vou abordar porque o professor Felipe já falou bastante sobre isso, então não tem por que a gente revisitar de forma tão profunda. E eu quero trazer também como novidade eu estou lendo aqui os comentários também. Realmente, eu vou melhorar a experiência e ser educado também e ter uma manipulação ali. Então, concordo com o professor Denis e também com a Jéssica, que toda essa questão, ela gera todo um sistema de manipulação ou de indução. E aí, o que acontece? Eu não sei se vocês já tiveram acesso a esse livro, que eu acho interessantíssimo. A primeira vez que eu tive acesso foi esse inglês amarelo aí que eu li pela primeira vez, mas que eu tenho agora em português. Então, já fica a dica, que é da Kate O'Neill, que ela tenta fazer uma análise de como eram as atitudes dos fornecedores antes da tecnologia e depois da tecnologia. Então, ela fala o seguinte, olha, antes da tecnologia, como é que a gente fazia para saber como a gente ia direcionar anúncios, como a gente ia atingir aquele consumidor?
Ora, eu tinha que gastar milhões em anúncios e ver o que cola, o que faz conexão. Por exemplo, ligar para cada pessoa e oferecer um produto. Olha, aquela pessoa gostou, beleza, funcionou. Olha, aquela pessoa não gostou. Opa, preciso oferecer outro tipo de produto. E eu gastava com aquilo. Então, eu tinha que ficar fazendo pesquisa de campo, meios físicos realmente, e ver o que dava certo. Então, para entender esses interesses, eu precisava ficar testando por tentativa de erros e acertos o tempo inteiro. E gastava uma fortuna em propaganda e tudo mais. E aí ela compara, e aí essa analogia eu acho muito interessante, ela compara os fornecedores e os consumidores como caçador e presas. Então ele diz, olha, os consumidores, eles são presas que estão ali prontas para serem caçadas. Só falta o fornecedor conseguir adotar a estratégia correta de armadilha para fisgar aquele consumidor. Se vocês quiserem fazer uma analogia, que também eu fiz quando eu vi, é do livro Pescando Tolos, que também o professor Felipe trouxe, que diz, olha, eu coloco iscas ali e o peixe vai lá e é fisgado por aquela isca. Eu achei muito parecido. Mas ela faz essa analogia, caçador e presas. Então, o consumidor seria a presa que estão lá, andando. É como se a gente fosse simplesmente aquela presa que está passeando numa boa e os fornecedores estão ali escondidos, simplesmente na mutuca ali, no arbusto, simplesmente esperando para avançar em cima dos consumidores. E aí ela diz, olha, com o avanço da tecnologia, a gente tem uma mudança, porque a gente começou a ter rastros em forma de dados pessoais. E aí, os fornecedores começaram a entender o comportamento e os interesses dos usuários de forma muito mais rápida e muito mais econômica. Então, eu posso gerar estímulos porque eu já conheço as atitudes e os desejos dos consumidores. E aí vem o que eu quero colocar para vocês. Que aí eu passei um pouquinho mais rápido pela Kate O'Neill, mas porque também tem o artigo do professor Denis com o Cassapietro, que diz o seguinte, que fala um pouco de teoria comportamental. E aí, professor Denis, eu vou falar aqui, mas se o senhor quiser também dizer, não, Tiago, tu está errado, não é isso não que eu falei, pode intervir. Que gera uma questão da teoria do comportamento em que eu coloco um estímulo específico querendo uma consequência específica. Então, olha, eu sei que se eu colocar esse estímulo, eu vou gerar uma consequência. Se eu der esse estímulo, eu posso ter, por exemplo, um consumo. Então, eu tenho aquele conhecimento, eu digo, olha, é esse estímulo que eu tenho que fazer para aquela pessoa consumir. Então, a atividade de consumo ela não é meramente individual, ela é coletiva. Então, pelo que a gente já estava falando ali, a moda, ela direciona muito. Então, se eu conseguir imputar uma forma coletiva de pensar que todo mundo vai usar aquele tipo de produto, eu acabo estimulando o consumidor a consumir aquele produto. E aí eu faço essa questão de estímulos e consequências, estímulos e consumos, ou também chamo a questão dos nuggets, que é os estímulos. Então, eu passo a consumir não pela utilidade daquele produto, mas pelo seu reconhecimento social. Então, essa questão que a gente está tratando de séries e filmes e a indústria cultural é muito significativa na questão desses estímulos. Também trouxe uma questão da análise econômica do direito aqui, que também fala dessa questão das escolhas racionais a partir de estímulos. Então, fica aí a conexão só para a gente ver depois, mas que eu não vou abordar de forma tão abrangente, mas que também trata dessa questão de estímulos e escolhas racionais. E aí eu trago um livro da FGV sobre a questão de escolhas. Então, ele coloca o seguinte, é uma questão aí de economia comportamental que vai assim, para um lado bem diferente, mas que eu achei muito interessante. Olha, quando eu tenho escolhas, eu tenho dois tipos de escolhas. Uma que ele chama de impulsiva e outra racional. Quando eu falo da escolha impulsiva, eu estou dizendo que é aquela habitual, que é aquela da vida cotidiana, do instinto, automática. E quando eu falo da escolha racional, eu estou falando quando eu vou refletir, quando eu tenho uma maior profundidade de raciocínio, quando eu paro para pensar naquilo. E aí, o que acontece? O grande objetivo dos fornecedores é o quê? Fazer com que o seu produto esteja no âmbito da escolha impulsiva. Que é o quê? Que o seu produto seja aquele que a gente vai consumir sem pensar. Por exemplo, eu tenho que comprar tal coisa. É aquela marca. Então, pensem. Se eu falar aqui para vocês agora, celular, qual é a primeira marca que vem na cabeça? A gente pode até dizer assim, olha, eu gosto da Samsung, eu tenho Samsung. Mas
mesmo eu que tenho Samsung, se alguém falar celular para mim, iPhone ou Apple, que é o quê? É a minha mente, a minha escolha intuitiva. Eu não parei para refletir. Quando eu comprei o celular da Samsung, é porque eu disse, olha, o preço está mais barato, ele vem com relógio, eu tenho uma maior possibilidade de troca lá na frente e tudo mais. Mas no meu subconsciente está ali, Apple. Por quê? Porque já está no subconsciente da sociedade essa questão. E com várias questões, a gente pode falar de refrigerante, Coca-Cola, sei lá. Deixa eu ver aqui alguma coisa. Sei lá, a gente tem vários, por exemplo, fotocópia, Xerox, papel, chamequinho. Então, a gente tem essas questões, assim, desses... Na verdade, eu acho que eu vou ter que mudar, né, Luísa, o meu exemplo, porque a gente já está até brincando que daqui a pouco a Apple, a gente vai comprar o celular, mas aí vem sem a tela, vem sem a câmera, vem sem o celular. A gente compra a caixa e vai montando as peças do celular. Porque eu também estou falando isso não é para criticar, porque eu sou fanboy da Samsung ou coisa assim, mas é porque um imita o outro. Então, eu já estou vendo que eu também vou ter que me acostumar a comprar o celular sem carregador, e enfim. Mas que daqui a pouco a gente a gente vai montando aquelas peças. Inclusive, só para vocês terem ideia que isso não é brincadeira. Tem uma televisão, acho que é da Samsung, que elas são vários quadros e que a gente vai montando. Eu quero uma televisão maior. Você compra um quadro e vai montando. Aí eles se interligam por indução. Então, olha, se você quer essa televisão e você não está com tanto dinheiro assim, você compra só uns 2 quadradinhos, a tua televisão é 32 polegadas. Não, peguei o dinheiro, olha, vai montando e vai indo lá, aí a imagem vai uniformizando. Controle separado, agora já tem outro, né? Que agora a televisão lá vem separada praticamente do som, porque a gente já tem que comprar uma soundbar para poder ouvir o som direito. Antigamente a televisão vinha com som na lateral, agora não, separa para vir tudo. Pois é. Então, o que a gente quer? A gente quer que esse produto seja intuitivo e automático na hora de consumir. Que eu não pense no custo-benefício, mas é aquilo e pronto, ok? Então, eu só chego aqui agora para falar de algumas problemáticas bem rapidinho no meio digital e eu cito 4 para vocês. Capacitação, contas automatizadas, feed de conteúdo e conteúdo direcionado. Eu vou perguntar uma coisa para vocês. Quando vocês foram tirar a carteira de motorista, o que vocês tiveram que fazer? A gente pode sair e dirigir no carro? Por exemplo, eu estou aqui, 16, 17 anos, 18, eu posso pegar e entrar no carro e dirigir? Não, tem que passar por um processo. Qual é a principal marca desse processo, além da prova, claro? Espera aí. Autoescola. A gente tem que aprender a dirigir. Eu me lembro que acho que foi o meu pai que na época que ele foi tirar a carteira, ele só fazia, acho que não tinha autoescola, ele só fazia a prova. Aí tem coisas que eu falo para ele, não, pai, tu tens que dirigir na mão, no lado direito e tal, para dar passagem, não sei o quê. Tem coisas que ele não sabe. Por quê? Porque ele não foi capacitado para aquilo. Pergunto para vocês outra coisa. Vocês receberam capacitação para usar redes sociais? Então, como é que a gente pode usar de forma adequada uma rede social se a gente não recebeu capacitação? Por exemplo, olha, não faça isso. Não clique naquele link suspeito. Não poste uma foto de tal coisa. Não faça isso. Se a gente não recebeu capacitação. Por que a gente está abordando isso? Porque existem autores que falam. Da Ágora Digital, é uma tese de mestrado, dissertação de mestrado, uma dissertação de mestrado, na verdade, que depois se transformou em livro, que diz, olha, a gente precisaria, para utilizar, ter capacitação. Tanto que já tem alguns cursos no ensino fundamental médio de capacitação para o uso da internet. Só que a gente não teve. Por exemplo, eu tive um pouquinho mais porque eu tenho uma formação em computação, mas mesmo assim a gente ainda comete algumas gafes. De pegar e postar alguma coisa que não deve e tudo mais. Então, eu estava conversando com 2 pessoas e uma estava falando, olha, agora eu estou entrando como profissional e eu não posso mais ter aquelas fotos que eu tinha como pessoa física comum. Eu tenho que transformar, eu vou fazer um outro Instagram, vou desativar aquele, porque tem fotos ali que se a pessoa que vai contratar o profissional olhar, vai dizer, olha, não dá. Eu também fiz isso. Eu me lembro que quando eu fui começar a advogar, eu fui fazer um curso na OAB de não sei se era ética, alguma coisa
para atuar como advogado, e a Paz falou, a rede social de vocês passa um aspecto de profissional de renome ou de alguém que passa, que vai para festa e não sei o que e tal? Você contrataria um profissional desses? E um outro caso que uma pessoa falou, olha, eu tenho muitos seguidores, sou quase uma influenciadora, só que agora tem fotos que eu queria nunca ter colocado, mas que na época eu não tinha noção. E aí, depois de 2 anos, ela já tem bilhões de seguidores, só que ela diz, olha, essas fotos aqui eu não consigo mais tirar da rede. Mas ela não sabia, não tinha noção do que ia acontecer. Então, eles falam, olha, você teria que ter uma capacitação para lidar com a questão da internet. Contas automatizadas. Como é que a gente vai ter uma questão de autonomia se a gente não sabe, por exemplo, quando a gente está tratando, se a gente está recebendo conteúdo, se é uma pessoa ou um robô ou uma conta automatizada que está divulgando aquele conteúdo, que está disparando, ou mesmo que está dialogando conosco. Então, isso é um problema, porque às vezes a gente pensa que é alguém que está dialogando, mas é um computador que está programado para aquilo. Aquilo não é uma opinião, aquilo é uma programação. E aí, se vocês têm dúvidas, tem estudos da FGV que tratam dessas questões de influência de robô, por exemplo, nas eleições. Nas eleições de 2014, no impeachment da Dilma, nas últimas eleições do Brasil, nas eleições dos Estados Unidos. Aí eu pergunto uma coisa, se eles estão conseguindo influenciar na questão das eleições, o que vocês acham que eles estão fazendo com a questão do consumidor? Será que aquele feedback que a gente tem de um produto, que está lá, que o produto é bom, que o produto é maravilhoso, que não dá problema, será que é uma pessoa que está colocando? Então, a gente tem um problema de também sofrer esse tipo de influências. E aí, para não tomar muito mais tempo, exceder muito mais do que eu já excedi, o feed de conteúdo que antigamente era cronológico e agora a gente vive uma bolha, e que até um tempo atrás o Instagram falou que ia voltar com feed cronológico e tudo mais, mas que a gente tem influências e que a gente acaba tendo aquele sentido de que a gente está o tempo todo naquela mesma rede de opiniões, então a gente tem uma bolha ali. E conteúdo direcionado, que é uma questão de eu ter vamos dizer, aqueles produtos que eu procuro e eu ser bombardeado. Olha, o Thiago, ele gosta de tal produto de tecnologia, ele vai ser bombardeado só com aqueles anúncios de tecnologia. O Jorge já gosta de produtos, vamos dizer, da moda, de roupa. Aí ele vai ser bombardeado com várias roupas. Aí a Jéssica já gosta, por exemplo, sei lá, o que tu gosta, Jéssica? Vamos dizer que ela gosta de animais de estimação. Aí a Jéssica pega e é bombardeada só com produtos de pet shop. Aí a Isabelle gosta, por exemplo, de, sei lá, de produtos. O mini curso dela foi sobre a questão da mulher e vulnerabilidade. Olha, ela gosta de produtos de maquiagem, mas ela já está sabendo que ela é influenciada, mas ela gosta de produtos de maquiagem. Aí ela começa a receber um monte de produtos de maquiagem. Gente, tá tudo sendo direcionado. Então, hoje em dia é muito mais fácil. Eu me lembro que eu estava procurando som de bar, eu procurei a televisão, que deu problema na televisão lá de casa. Aí começou a aparecer. Olha, agora que eu já comprei a televisão, começou a aparecer produção de bar. Som de bar. O tempo inteiro para mim, até que eu comprei o som de bar. Até que surgiu uma promoção que eu falei, não, agora tá bacana. Aí comprei o som de bar. Então, isso aí daqui a pouco começa a aparecer de painel, daqui a pouco começa a aparecer de um monte de coisa. Então, aquilo ali é um ciclo infinito para o consumo. Fala aí, Jorge. Queria falar essa situação que ela me assustou muito. Essa semana eu fui na Saraiva, e aí eu tava lá procurando um livro, e um rapaz do meu lado, ele perguntou pro vendedor, tem um livro ou contrato? Aí, ok, o vendedor falou que não, e etc. Aí eu vou na Amazon. Quando eu chego na Amazon, sugeridos pro Jorge, ou contrato. Falei, cara, não é possível isso, tem alguma coisa errada. Fiquei, gente, isso não é possível. Aí eu fui lá ver, porque o vendedor perguntou, é o contrato do Rousseau? Ele falou, não, aqui é o contrato social. Aí, tá. Aí eu fui ver, era um autor italiano. Eu falei, eu acho que é esse livro que esse cara tava falando. E não era eu, era outra pessoa. Eu falei, gente, meu Deus do céu. Mas no caso, não fui eu que perguntei. Foi outra pessoa, eles captaram a mensagem de outra pessoa.
Isso que é o pior, né? Às vezes tu nem tá, o teu celular nem tá contigo, mas aí tu tá ali, aí o cara capta ali, né? É o outro que tá sendo, que recebe o anúncio. Não, mas é esse direcionamento o tempo inteiro, de acordo com esses nossos interesses. Então, se eu pegar a teoria da Kate O'Neill, que diz que nós somos presas, o mundo digital ele abriu um largo campo para que os fornecedores comecem, coletem essas informações. E o fornecedor não precisa mais nem para o campo físico da casa da própria empresa. Ele consegue coletar todas essas informações e nos colocar, vamos dizer assim, dentro de casa, na nossa própria casa, a gente não tem um ambiente seguro, a gente é bombardeado com essas informações. Então, pergunto agora para vocês. Como é que está a autonomia de vocês depois de toda essa reflexão? Como é que vocês se sentem com a sua autonomia? E aí a imagem ela é muito sugestiva porque quando eu fui colocar as imagens para ver, eu coloquei essa última imagem, ela tem que ser impactante. E tinha várias imagens, mas eu achei que essa daí, ela é impactante, mas ela é assim, ela dá uma ideia assim de assim, normalidade, eu não sei explicar, tranquilidade. Ela tem esse impacto aí, mas ela não é assim, uma coisa também tão, vamos dizer assim, que incomoda tanto. Ela me dá uma reflexão assim quando eu olho para essa imagem. Então, eu faço a pergunta, deixo essa pergunta para vocês. Como é que tá? Perfeito, Jéssica. Como é que tá a autonomia de vocês? Como é que vocês se sentem autônomos? Eu vou dar um último exemplo, que eu já até tenho esse exemplo no... Pois é, crise de identidade. Eu vou dar até um último exemplo, que eu já falei para o Denis esse exemplo, mas que eu acho pertinente. Eu tava vendo que alguns clubes de futebol têm uma campanha de marketing que é o quê? Os torcedores escolhem o modelo da camisa do time. Aí eu fiquei pensativo, poxa, toda vez eu sou São Paulino, toda vez eu quero comprar a camisa do clube, mas todo ano a Adidas vai lá e coloca aquela camisa e impõe assim, olha, é essa camisa que vocês vão comprar. Aí eu me lembro que a última vez, acho que foi em 2015, que eu achei uma camisa bonita que eu comprei e tal. Por que não perguntar? Olha, fazer uma enquete. Torcedores, votem na camisa que você quer o seu time usar. Ou a camisa tá tão cara, quase R$300, vote na camisa, pelo menos que eu vou andar com aquela camisa, pelo menos escolher qual é a camisa que eu vou usar, o do clube. Não, olha, o padrão é esse, se tu quiser, tu compra. Se tu amas mesmo o teu clube, tu vai comprar o manto sagrado do teu clube e vai pagar R$300 por uma coisa que tu nem escolheste o modelo. Fala. E agora eles criaram o fan token, que tu pagas, que era para tu ter algum poder de escolha em algumas situações do clube. Numa camisa de treino, eu quero que seja, sei lá, amarela. Aí tu paga por esse fan token para tu ter o direito de escolha. Então eles já estão monetizando a escolha do torcedor, que cada vez mais não é mais torcedor, ele vira consumidor. Consumidor, perfeito. É isso mesmo. Aí, então, agora eu queria ouvir vocês, até para deixar uma última imagem aqui. Que eu vou colocar uma última imagem que eu vou achar enquanto vocês falam, mas se vocês pararem para reparar, essa é a mesma imagem que eu coloquei lá no começo. Só que ela está um pouquinho diferente. Então, o que vocês acham? Como anda a autonomia de vocês? Eu consegui provocar vocês enquanto eu procuro essa imagem que eu quero colocar aqui. Então, eu encerro a apresentação de hoje com vocês do mini curso, mesmo para tentar... A minha apresentação foi bem mesmo incisiva para tentar instigar vocês a pensar na autonomia de vocês e fico aberto aqui para a gente dialogar. Sou Denis, muito obrigado pelo espaço para a gente conversar aí. Excelente, Tiago, excelente, muito boa apresentação. Os alunos que estiveram hoje aqui nesta tarde foram privilegiados, não apenas pela qualidade do conteúdo que foi apresentado, né, mas pelos exemplos e também pela riqueza das referências bibliográficas. Eu tenho certeza que muitos saem daqui, né, instigados, né? Se a ideia inicial da tua fala era essa, né, de instigar, certamente tu alcançaste esse objetivo. Realmente, o que se percebe hoje em dia, e há muito tempo, né, que a nossa autonomia da vontade já foi relativizada.
E o que é pior, hoje o mercado encontrou uma forma mais dinâmica para funcionalizar essas escolhas, para tornar essa vontade cada vez mais fictícia, que é justamente através da ditadura do algoritmo. Hoje a inteligência artificial é a principal ferramenta de manipulação dos interesses do consumidor. Então, eu acho que os exemplos que você nos traz hoje, Thiago, eles são bastante ilustrativos dessa identidade oscilante do consumidor, dessa perda de autonomia, perda crescente de autonomia e submissão forçada, à ditadura do algoritmo. Então, realmente, esse é o contexto em que nós nos encontramos. E realmente é algo que precisa de um maior nível de controle e aprimoramento das ferramentas jurídicas, e até mesmo do ponto de vista da conscientização do consumidor. Não adianta também esperar sempre uma intervenção do Estado se o próprio consumidor, muitas vezes, se subutiliza muitas das suas prerrogativas para lidar com essa abordagem da indústria cultural, da nova dimensão tecnológica, dos algoritmos. Então, nós, muitas vezes, temos acesso às informações, muitas vezes temos a capacidade de nos insurgir em relação a muitas das práticas abusivas, mas com a pressão psicológica, como as exigências, muitas vezes sociais, elas se impõem à capacidade racional de você resistir, o consumidor acaba cedendo. Então, essa é uma realidade que precisa de um novo nível de empenho e para que o consumidor consiga realmente reagir de maneira adequada. Olha, eu vejo aqui as pessoas efusivamente parabenizando o Thiago. Inclusive, Thiago, já recebi até aqui alguns pedidos no privado para que você compartilhe essa sua apresentação no nosso grupo, porque tem muitas referências bibliográficas que nós, do mestrado, a gente já está acostumado, já está lidando, mas muita gente aqui da graduação não conhece, e eu tenho certeza que surgiram aqui muitos temas de TCC, de iniciação científica, de artigo. Tá? Então, seria bom tu compartilhar com a gente lá no grupo de pesquisa. Vamos ver se tem alguém que gostaria de fazer alguma intervenção. Jéssica, pode falar, Jéssica. Coisa deu eco. Só gostaria de compartilhar uma informação, já que a gente está falando sobre consumo digital, né? Tem um movimento, até na disciplina do professor Verbicaro, eu escrevi um artigo sobre isso, o movimento Web para Todos, que ele é um grupo de pessoas, de designers, que eles já avaliam o nível de acessibilidade dos sites. E existem vários protocolos para, assim, vários tipos de deficiências. E aí, eles fazem vários estudos, já está no terceiro estudo, e eles constataram que dos 14 milhões de sites brasileiros, apenas 0,6 passaram em todos os testes de acessibilidade. E 92% falham em algum dos tipos dos testes. Então, assim, imagine todos os testes que a gente entra no Facebook, no Instagram, não sei o quê, e não são acessíveis para pessoas com deficiência auditiva e visual, principalmente. E até as neuroatípicas, que tem muitas coisas, são difíceis, muitas informações. Então, essa é a contribuição que eu queria colocar. E sobre essa autonomia, né? Assim, não me sinto autônoma. Essa semana eu utilizei o Uber e, assim, optei por pagar no dinheiro. E, assim, o atendimento desse negócio de problema automático, com inteligência artificial,
tira toda a tua possibilidade de contestar, porque assim, só tem aquelas opções lá para tu reclamar, e às vezes não acontece, não estava a opção, a opção que aconteceu, e se tu liga o atendimento do telefone só é para roubo ou a denúncia de agressão. Então, assim, a gente está amarrado em todos os cantos, né? A gente se sente limitado e manipulado, né? A gente não pode nem contestar. Então, é essa contribuição. Exatamente, Jéssica. Capitalismo de plataforma, né, cria a falsa noção de empoderamento do consumidor, de que em um determinado momento você terá o controle da qualidade, da segurança da prestação do serviço, né, criando a ilusão de que as estrelinhas que você dá lá para o motorista de aplicativo fazem com que a plataforma reflita sobre a sua postura e passe a exigir um padrão de qualidade maior, quando, na verdade, o que se percebe hoje em dia é que, diante de uma situação grave, uma situação de risco como essa, né, você não tem a quem recorrer. E as hipóteses de interação com a plataforma são muito limitadas. Sem falar da própria estruturação contratual, que vai excluir responsabilidade diante de eventos negativos ou de acidentes de consumo. Então, nós precisamos entender, né, que, conquanto haja, né, uma utilização em massa desses aplicativos, né, que essa economia digital tenha vindo para ficar, nós não podemos prescindir, e essa é uma questão que eu sempre reforço, do controle, né, do controle estatal. Nós precisamos de um Estado vigilante, né, que possa efetivamente aplicar sanções, estabelecer padrões de qualidade, que possa implementar uma política de segurança, porque, caso contrário, a depender dessa autorregulação da plataforma, nós vamos continuar com a nossa vontade cada vez mais fragilizada, né, e com o nosso interesse subutilizado. Um aspecto que se percebe hoje em dia, sobretudo no exemplo que você deu do uso do transporte por aplicativo, né, na economia de compartilhamento, é que nem mesmo diante de uma situação de crise econômica ou mesmo de escassez, né, de profissionais, nem mesmo aquela bandeira, né, do controle de qualidade, outrora amplamente difundida, ela resistiu. Porque hoje em dia, uma plataforma ela vai punir, né, um motorista se ela não tem sequer um quantitativo mínimo para manter a qualidade do serviço. E aí eu estava lendo recentemente que, diante dessa crise, né, da falta de motoristas, muitos motoristas cancelando corridas, como é que a plataforma resolveu reagir? Resolveu criar um mecanismo de fura-fila. O consumidor, para ter o serviço no prazo que ele estava acostumado a ter, vejam como a qualidade ela vai evoluindo, para ter o serviço no prazo que ele estava acostumado a ter, ele vai ter que pagar uma quantia adicional para ter um atendimento prioritário. Epa, peraí. Seria da natureza do serviço me entregar uma resposta adequada, uma resposta rápida. Agora, como o serviço deteriorou, como a plataforma ela precisa, inclusive, lucrar nessa situação adversa, ela transfere para mim o risco da atividade, dizendo, então, já que você quer manter a qualidade do serviço, e como eu, plataforma, não consigo fazer isso, porque minha política de relacionamento com o parceiro é a pior possível, eu vou te cobrar mais para ter acesso a um bom motorista ou para ter acesso ao motorista num prazo razoável. Então, o que nós temos diante disso? Ausência de regulação ou regulação insuficiente. Enquanto nós não tivermos, tá, um Estado vigilante, dirigente, no que diz respeito ao controle do capitalismo, das plataformas eletrônicas, dessa nova vertente do capitalismo, que é o capitalismo de plataforma, nós vamos
sucumbir e sofrer com os efeitos da globalização econômica, do neoliberalismo e da transferência do risco da atividade econômica para o vulnerável, ou seja, para o usuário do serviço. E agora, não temos nem a possibilidade de chamar o táxi, porque táxi hoje é produto em extinção. Então, E outra vez... Não, pode falar, professor. Pode falar, professor. Não, a estratégia de mercado foi essa. Dumping social, quebra o setor estabelecido, acabo com a concorrência, né? E agora que eu tenho domínio ou a exclusividade do serviço, eu estabeleço a regra que considerar economicamente mais viável e problema do consumidor. Pode falar, Jéssica. E outra vez, assim, eu assim, só tento pegar ou táxi, o aplicativo Uno, assim, no último caso. Porque, assim, quando tento chamar, tem que ver o modelo do carro, se a mala, assim, em hatch, às vezes cabe minha cadeira de roda. Ela fecha tudinho, ela não é uma cadeira muito grande. Só que aí tem problema que, às vezes, o porta-malas do cara, ele põe, já vi pneu, botijão, som. E aí, assim, eu sempre pergunto, olha, não sei o quê. Aí uns cancelam, outros vão. E aí dizem que tá livre quando chega, não tá. Toda essa história. Aí eu entrei num, né? E aí, não, aí o cara aí falou, o motorista, não, você tem que pagar o Select para você ter mais tranquilidade de ter um porta-malas grande, entendeu? Então, assim, autonomia zero, né? Tem que pagar mais para poder não passar dor de cabeça, né? Então, se eu penso 2, 3 vezes, assim, quando eu realmente preciso sair, não tem ninguém para me levar, então é complicado. Eu não vejo, deve estar chegando a hora da ANAC, né, criar uma nova resolução dizendo, olha, agora, se você não quiser ser vítima do overbooking e viajar no horário marcado, você paga um adicional. Porque se você não pagar o adicional, você corre o risco da sua passagem ter sido vendida para um terceiro e você pegar o voo do outro dia. Estamos chegando nesse nível, infelizmente. Eu queria só dizer que eu encontrei a imagem aqui, que eu acho que ela é uma antiga, mas eu acho que é muito atual se a gente ver para essa perspectiva. Mas o que o consumidor está se tornando? Uma pilha, uma fonte para os fornecedores. Lógico, aqui a gente está falando de máquinas, no Matrix e tal, filme, mas a gente, para o mercado, é isso, é uma fonte de informações. Ou quem sabe no futuro, né, para os robôs, mas aqui no caso, para a inteligência artificial, mas aqui no caso, a gente se tornou uma fonte de informações, uma fonte de energia, vamos dizer assim, do produto. Então, tem autores, eu não vou lembrar agora quem foi que falou, mas que a gente é realmente somente isso, que a gente se tornou só aquele produto. A gente tem agora o produto que a gente fornece para eles, só que, na verdade, a gente recebe uma remuneração bem pequena sobre isso. Então, gente, era essa imagem que eu queria colocar, e aí, se alguém quiser mais uma intervenção, fique à vontade. Excelente, Tiago, excelente a escolha aí primorosa das imagens, tá? Já, quando eu for preparar uma palestra, já sei a quem eu vou recorrer, né? Entende tudo aí de apelo audiovisual. A Luísa queria falar também. Gente, eu tô com o ventilador ligado aqui, se estiver atrapalhando muito, só me avisem que eu vou ali desligar. Sobre essa situação do Uber, hoje eu até coloquei aí no chat, eu demorei 20 minutos para o Uber conseguir só aceitar a corrida. Aí quando aceitou, ele estava muito longe, mas enfim, já tinha demorado muito tempo, e aí eu fui mesmo assim. E quando eu cheguei no local que eu ia, encontrei com uma amiga minha, ela me falou que estava lendo esses dias, que parece que eles estão fazendo algumas modificações na plataforma e o Uber vai poder escolher a corrida de acordo com o preço. Então, ele pode ter aceitado você, mas aparecer uma corrida mais cara, ele pode cancelar sem prejuízo nenhum e aceitar a outra. E assim, não sei qual a justificativa para isso, mas quem fica prejudicado sempre é o consumidor. E aí eu fui conversando com o Uber, que finalmente me aceitou, e ele disse que, apesar de estar mais caro para a gente, as corridas ficaram mais baratas para eles. Então, eles estão recebendo menos, a gente está pagando mais, e quem está lucrando com isso, óbvio, né, que é a plataforma.
E outra coisa que eu tinha anotado aqui para falar era em relação à segunda imagem, não, a primeira imagem que o Thiago colocou da televisão e do garotinho. Aquela imagem para mim foi duplamente assim emblemática, não só pelo fato, né, da imagem em si, da televisão estar moldando o que ele estava pensando, mas por ser uma criança. Porque a gente sabe que a publicidade infantil é abusiva, mas com as mídias sociais isso se perdeu. Ela tá completamente, as crianças estão completamente expostas. E é um perigo, né? O que a gente vai fazer em relação a isso? O que pode ser feito? Porque é proibido, mas ao mesmo tempo as crianças estão o tempo todo sendo bombardeadas de propagandas. O meu sobrinho só fala em Poppit, e assim, o que eu faço? Os Finger Choice, todo lugar tem isso agora. Então, eu acho que essa questão de ter um direito, mas ele precisar realmente ter meios para ser efetivado, esse para mim é um exemplo muito claro. Nós temos uma proibição, mas muitas vezes ela não está sendo efetiva dentro das mídias sociais. Era isso. Excelente, Luísa. Saudade dos nossos debates, né, do grupo de pesquisa, em que realmente nós tínhamos essa participação, né, de todos, todo mundo interagia, todo mundo conversava, inclusive, tá, dentro daquilo que eu falei no início da nossa apresentação hoje, na construção do próximo ciclo do grupo de pesquisa, a gente vai abrir uma enquete, né, para definir, né, junto com vocês, as atividades, né, que serão estabelecidas, em formato de seminário, em formato de palestra. A gente tem buscado, ao longo desses últimos meses, mesclar, né, várias ferramentas. E muitas funcionaram bem, outras nem tanto, então a gente vai abrir uma enquete para, dentro do grupo, definir as próximas metodologias dos próximos ciclos, né? Já iniciar no próximo ano. Quero aproveitar a oportunidade para fazer um convite a vocês. Já estão abertas, né? Aqueles que já se formaram, aqueles que tiveram já experiência da iniciação científica, aqueles que querem seguir no âmbito acadêmico, estão abertas as inscrições, tanto para o PPGD da UFPA, quanto do PPGD do CESUPA, né? Então, foram abertas simultaneamente, é a primeira vez que eu vejo isso acontecer. Então, nós vamos ter, dentro da linha de pesquisa, né, do direito do consumidor, vagas em ambas as instituições. Então, aqueles que têm interesse em seguir com os estudos, em buscar iniciar essa vida acadêmica, essa experiência acadêmica que é riquíssima, seja no âmbito do mestrado, seja no âmbito do doutorado, chama atenção para o fato de que esses editais já foram publicados, já estão com prazos abertos e com prazos exíguos, né? Inclusive para elaboração de pré-projeto, e eu tenho certeza aqui que os alunos veteranos do grupo têm todo o interesse em ajudar e, ao mesmo tempo, auxiliar os colegas nessas etapas prévias do processo. Muito bem, quero agradecer, tá? Tiago, mais uma vez, parabéns, tá? Excelente. Vejo que você manteve aí o elevado nível dos nossos mini-cursos, né? Que já foram realizados este ano, Isabelle, o Felipe, Janaína. Então, nós já tivemos aí uma experiência riquíssima, né, ao longo desse semestre, e agora você mantém aí o elevado nível, e temos, em novembro, o mini-curso do Jorge, né, a responsabilidade do Jorge é ainda maior para manter aí a qualidade desse debate. Semana que vem, professor. Ainda será em outubro, semana que vem, 29. Desculpa, já te falando que novembro, é semana que vem, olha. Bem lembrado, Jorge, já é na próxima sexta, né? Já. Então, todo mundo convidado e intimado a comparecer, tá? Então é isso, gente. Obrigado mais uma vez, um ótimo final de semana. Nos vemos novamente na próxima sexta-feira. Tá? Grande abraço a todos. Bom final de semana.
Valeu, gente. Obrigado pela participação. Tchau, tchau.